Fala, galera vascaína. O Vasco eliminado por Nova Iguaçu. Nem na final contra o Flamengo o Vasco vai. É brincadeira, né? No campeonato que não paga premiação, né? Nesse campeonato lixo do Campeonato Carioca, mas o Vasco não conseguiu nem chegar na final desse ridículo campeonato. Então, você que tem esperança do Vasco chegar, né, na final da Copa do Brasil, né, lá na frente no Campeonato Brasileiro, como o senhor Lúcio Barbosa iludiu vários torcedores vascaínos com esse papinho, né, que o Vasco ia ao mercado, iria trazer grandes contratações, brigar por grandes contratações. Só papinho furado. O Vasco não jogou nada desde o jogo contra o Água Santa, que já era para o Vasco ter sido eliminado da Copa do Brasil. Vamos começar por lá, né? O jogo que o Água Santa foi muito melhor que o Vasco, né? O Vasco lá na falta, com o Payet, o Lucas Piton lá, que conseguiu levar o Vasco para os pênaltis. E nos pênaltis o Vasco venceu, né? Não merecia ter classificado na Copa do Brasil. Veio para os dois confrontos contra o Nova Iguaçu com a obrigação de ganhar. Com os dois jogos, o Vasco lotado o Maracanã, tomado de torcedor vascaíno. Foi para isso que brigou para jogar no Maracanã. O torcedor fez a sua parte. O time do Vasco não merece a torcida que tem. Não merece. O Vasco lota estádio, aonde vai jogar. Cara, não tem condições. A torcida do Vasco mostrou muito maior, né? Lotou o estádio para ver essa vergonha nos dois jogos. O Nova Iguaçu engoliu o Vasco nos dois confrontos da semifinal. Essa é a verdade, né? Aqui a gente não vai passar pano, né? O treinador Ramon Dias, vou falar do começo dessa escalação do Vasco. Pelo amor de Deus, cara, botou zagueiro na lateral. O Vasco teve a semana inteira para trabalhar, para apresentar isso. Colocando, já a escalação já deu para ver que ia dar merda. Já deu para ver que ia dar merda só na escalação. Rojas, Medel jogando como volante, não jogou o campeonato inteiro, né? Aí chega no jogo decisivo, vai lá e muda o esquema. Coloca o Medel de volante. Os volantes do Vasco são uma porcaria, né? Aí vamos lá, coloca Praxedes. Para com esse Praxedes. Não era para ter renovado, quando eu falo aqui em vídeos anteriores, pode pegar aí, né? Foi um grande erro, não sei quem que tomou essa decisão, né? Sei quem, porque o treinador Ramon Dias pediu para renovar com Zé Gabriel, pediu para renovar com Praxedes, que pelo amor de Deus não tem condições nenhuma de jogar no Vasco. Esse Zé Gabriel horrível. Aí vai lá o torcedor, né, criticando esse Praxedes que não era nem para estar em campo. Vamos falar aí da escalação, né? O Verratti lá completamente sozinho na frente. Hoje o Payet não jogou nada, conseguiram marcar o Payet, acabou o Vasco. Por isso que a gente fala, tem que trazer reforço para o meio de campo. O Vasco não tem meia. Tentou mudar o esquema para tentar ganhar o meio de campo, mas o Vasco não tem jogador no meio de campo, não adianta. Mudou o esquema para colocar Praxedes, para encaixar o Praxedes ali no meio de campo. Acabou, né, com o time do Vasco. Para mim, a escalação do treinador Ramon Dias já começou errado e o time do Vasco mostrou aí mais uma vez para o torcedor, né? O torcedor sabe, o Vasco precisa de contratações. Essa empresa aí que enganou, né, o torcedor bobo, né, que acredita ainda que o Vasco vai brigar por alguma coisa, nem na final de um campeonato lixo do campeonato estadual, que não tem premiação, o Vasco conseguiu chegar, né? Então, galera, já começou errado na escalação, não tem condições, o Vasco não tem um time titular para jogar. O time titular do Vasco não é um time, é um time para brigar para não cair no Campeonato Brasileiro mais uma vez. Essa é a verdade para o torcedor vascaíno, né? E quem enganou o torcedor vascaíno lá no começo, né, com papinho, que o Vasco ia fazer grandes contratações, né, que agora vão montar time, acabou a palhaçada, né, seu Lúcio Barbosa? Com papinho furado, aí tá, né? O Vasco lutou para chegar na semifinal, né? Era para ter tido aí a melhor campanha, né? Mas assaltaram o Vasco de todas as formas no Campeonato Carioca.
e agora o Vasco conseguiu chegar na semifinal contra um time do Nova Iguaçu e o Vasco não... o Nova Iguaçu tá fazendo bom futebol, tá encaixado, né? É um time certinho em campo, deu um baile no Vasco. Deu um baile no Vasco, o Nova Iguaçu, né, galera? Vasco que tinha a obrigação, não importa se o Nova Iguaçu tava jogando bem, né? Se tava aí com o melhor futebol do Campeonato do Rio, que se dane. O Vasco tinha a obrigação. O torcedor fez a sua parte mais uma vez, enchendo, lotando o Maracanã, né? O Fluminense pedindo aí, junto com o Flamengo, para o Vasco nos jogar no Maracanã, né? Não conseguiu as duas torcidas, que a torcida do Fluminense abandonou o time, né? Mas a torcida do Vasco não, tá lá sempre presente. Cara, e é brincadeira o que fazem com o Vasco. E o senhor Alexandre Matos tem culpa também nas contratações, tá? Porque se você veio pro Vasco sabendo que é SAF, sabendo que a empresa aprova as contratações que você pede ou não, você também tem culpa de trazer David para jogar no Vasco. Esse jogador horrível. Cadê os jogadores? Aí vendeu o PEC para trazer Adson. Olha as contratações. Esse Adson é horroroso. O treinador tá pedindo para ele ir para ponta, para ele ir para cima dos adversários, assim como o PEC fazia. Olha só, a gente com saudades do PEC, cara. Entendeu? Igual o PEC fazia. O PEC jogava na ponta, partia para cima, queria que o Adson fizesse o mesmo. Esse jogador é horroroso. Valeu mais de 20 e poucos milhões. É brincadeira, cara, o que fazem de contratações no Vasco. Esse Adson é horroroso, né? Vende Marlon Gomes, né? Aí traz aí esse atacante Cleiton, que ninguém sabe, esse jogador horroroso também, sabe? Deu um chutinho fraquinho lá, conseguiu um drible, chutou a bola pro gol. Payet nulo no jogo, conseguiram anular ali o Payet. Payet tava jogando na ponta. É brincadeira o que fazem. O Payet não pode jogar na ponta. Joga o jogador no meio de campo. Todo mundo sabe que o Payet... Cara, não dá, cara. Não tem como. Olha, quem acredita ainda que... Vasco é pra quem acredita, né? Aí tem os papinhos aí, né? Agora vão dizer que o Nova Iguaçu, o Vasco é pra quem acredita. Tem que acreditar que agora não é pra jogar toalha. Tem muita coisa pela frente. Galera, só lembrando, a gente vai pro Campeonato Brasileiro, um turno inteiro, assim como eu falei no outro vídeo, com esse elenco, com esse time aí. E não vão fazer grandes contratações como fizeram aí, né, para salvar o Vasco do rebaixamento dessa vez, não. Na segunda janela, não. Porque teve ano de eleição. Eles quiseram fazer uma graça com a de ano de eleição. Agora, vocês que aturaram, vocês que aprovaram, né, as grandes contratações do Vasco, né, acreditaram na empresa 777, é uma ótima empresa, vai fazer grandes contratações, com 200 e poucos milhões de investimento, né? Olha aí, o Vasco não consegue ir para a final de um estadual ridículo que é esse campeonato carioca. Então, vergonhoso, o Vasco, Maracanã lotado, a torcida fazendo a sua parte e esse time medíocre, começando por erro da escalação do treinador, que para mim vacilou completamente. Porque, cara, colocar Praxedes depois no jogo, né? Você não tirar o Adson de campo, que estava praticamente nulo, né? O banco de reserva do Vasco é horroroso. Horroroso o time titular horroroso, imagina o banco de reserva. Aí você olha para o banco de reserva, para mudar a postura do Vasco em campo. Você colocar o Zé Gabriel, tá de brincadeira, né? E quem é treinador no Vasco? O Ramon Dias ou Emiliano Dias? Quem é o treinador no Vasco? Vamos resolver isso aí, porque não dá para ter dois treinadores. Não dá para ter dois. É um só. É um pensando só. Dois fica difícil, né? Se dois pensando fez essa cagada que fizeram hoje na escalação do Vasco, né? Colocar Rojas na lateral, tirar o Paulo Henrique, que dá profundidade pela ponta, né? Não tinha troca. O Adson já não ia para a ponta. E o Rojas também não avançava. O Vasco perdeu completamente o lado direito. Aí ficava só no lado esquerdo, com o Piton, o Payet, que estava completamente perdido em campo também. Então o Vasco acabou, o jogo anulado, Nova Iguaçu passou por cima do Vasco nos dois jogos, fora o jogo que o Nova Iguaçu também venceu o Vasco aí no jogo lá de 2-0.
Então, pelo amor de Deus, o Vasco, em 3 jogos contra o Nova Iguaçu, não venceu uma partida. Tá aí, como eu falei, vamos para um turno inteiro de Campeonato Brasileiro com o time do Vasco, com esse elenco. Não tem mais contratações, janela fechada, tá aí o Vasco da 777. E aí, torcedor, aprova? Gostaram do timaço da 777? Vamos ver o que o Vasco vai fazer agora no Campeonato Brasileiro. Valeu, galera. O Vasco eliminado pro Nova Iguaçu. É brincadeira.